Olá a todos, estou aqui mais uma vez com um pequeno vídeo para refletir um pouco, para descontrair um pouco nesses tempos em que temos que ficar no home office, temos que ficar em casa para a segurança de todos, nesses tempos difíceis, essa pandemia que assola aí muitos países, um problema de saúde pública, um problema que revela a saúde pública dos países, revela as deficiências, muitas vezes o descaso de não ter se investido sistematicamente no sistema de saúde pública, numa certa falta de previdência, no sentido de que os estados não estão preparados para esse tipo de evento, e não só os estados pobres ou emergentes, mas também os países chamados ricos, que com esta pandemia viu-se que não estão preparados, não estavam preparados ou previdentes para um problema desse. É semelhante realmente à guerra, é um estado de guerra realmente, guerra contra um agente que nós não podemos ver. Esse é o pior dos problemas. Numa guerra convencional de humanos contra humanos, você está ali vendo o inimigo, as estratégias, tentando entender as estratégias do inimigo, porque ele se parece com você. Mas nesse caso é um inimigo realmente invisível, nós não conseguimos ver, aí está o nosso grande problema. E mesmo nessa invisibilidade do vírus, ele possui uma geografia, porque ele nos acompanha, em nossos corpos que ele vai, que ele é transmitido, e nós somos seres geográficos, nós nos deslocamos, nós estamos aí com nossas dinâmicas, principalmente em cidades, e principalmente ainda em grandes cidades, em metrópoles, locos onde essa doença ela encontra aí um terreno bastante fértil, porque por meio dos humanos, por meio de todos nós, as doenças são levadas. O vírus, que é invisível, se manifesta nos nossos corpos e nos acompanha em nossos movimentos diários. E aí surge essa discussão, isola, não isola, percebemos com isso tudo um antagonismo entre dois discursos. Aquele que defende o isolamento completo para que essa geografia cotidiana possa ser minimizada e que por meio da diminuição da circulação o vírus também não se espalhe. Parece que é uma coisa lógica. Se nós somos os transmissores, é lógico que a nossa parada, a nossa restrição geográfica vai providenciar a diminuição dessa curva da contaminação. Isso não tem muito o que se discutir. Discutir que o vírus possa, ou que a restrição possa se aplicar apenas a alguns segmentos da sociedade, como idosos, como pessoas portadoras de algum problema crônico, a que o vírus possa realmente potencializar e possa levar ao risco de morte, restringir a circulação a essas pessoas apenas, é como se dizer, olha, vamos matar só quem já tem algum problema, ou vamos matar só os idosos. Não é bem assim. A restrição da circulação, a restrição geográfica, constitui neste momento a melhor estratégia da diminuição da curva. Bom, mas aí nós temos um outro problema. Alguém pode dizer, falar, na minha posição, falar é fácil. Como funcionário público, eu tenho um salário no final do mês que posso continuar a comprar os alimentos, a pagar as contas, enfim. E quem vive do comércio? Quem vive do comércio informal? E quem é empregado numa indústria cujo patrão, sem a possibilidade de continuar o seu negócio, também pode demitir? É mais difícil. Então eu me encontro numa posição em que é fácil falar. Entretanto,
existe a questão fundamental, que é a questão da vida. A vida não pode estar subordinada à dimensão econômica da existência, que é uma dimensão fundamental, que é aquela que nos permite trabalhar, que nos permite adquirir o alimento, adquirir as coisas do nosso dia a dia. Essa dimensão econômica fundamental, entretanto, tem que estar subordinada à dimensão existencial. E aí eu me reporto a duas existências que existem em todos nós seres humanos. A existência biológica, que é aquela existência corpórea, aquela existência da bios, a existência fundamental da vida, aquela que nos permite dormir, acordar, que nos permite nos alimentar, que nos permite beber água, que nos permite a nossa concepção básica frente ao mundo, aquela das nossas necessidades físicas, aquela que nos iguala a todos os outros animais do planeta, aquela sem a qual nós não podemos sobreviver, posto que sem alimentar, sem beber água, ninguém pode viver. Essa existência biológica é aquela existência que é ameaçada por esse momento de pandemia. A outra existência é a existência ontológica, a nossa existência do ser, que vai para além do bios, para além da vida biológica. É aquela existência em sociedade, é aquela existência econômica, é aquela existência social, aquela existência cultural, aquela existência em que a geografia nos permite ampliar por meio dos contatos, por meio das redes, por meio das relações e inter-relações. É essa existência que neste momento está um pouco restrita, posto que o isolamento nos leva ao enfraquecimento da existência ontológica. Entretanto, esta também deve estar subordinada à existência primais, que é a nossa existência biológica. Ora, voltando à questão econômica, e aí é a necessidade de o Estado realmente entrar e interferir nessa dimensão da vida diária, na dimensão econômica, da dimensão política. O Estado enquanto ente que está no jurídico, que está no político e que produz os discursos também. É fundamental que o Estado, nesse momento, observe essa necessidade primais de preservação da vida, que está acima do econômico. E, obviamente, com a ajuda daqueles que necessitam. Afinal de contas, não podemos deixar as pessoas padecerem de inanição, padecerem de fome, principalmente aqueles segmentos mais pobres da população. O Estado não se confunde com a figura do governante. O governante pode ser tirado, o governante vai passar, o Estado permanece. E nós, enquanto sociedade, devemos fortalecer esse vínculo. O Estado e não o seu governante está acima das nossas vontades individuais. Quem não gostaria de sair, de ir para a balada, de ter a sua vida normalizada? Mas existe um ente em cima de todos nós, uma estrutura que nesse momento se revela de forma mais forte que nunca. E nós temos que obedecer para a nossa segurança, para que a nossa existência biológica possa continuar existindo. Porque se a existência biológica cessa, a existência ontológica também vai cessar. Isso na esfera do indivíduo, na esfera de todos nós. Porque na sociedade aquilo que produzimos vai permanecer, vai sobreviver a nós mesmos. Portanto, é indiscutível a necessidade de permanecer em casa. E todo aquele que defende uma ideia contrária vai estar contra a existência biológica e contra a própria existência ontológica, posto que a sociedade existe a partir da formação, a partir da soma dos seus indivíduos, que somos todos nós. Pensemos nisso. Essa restrição geográfica momentânea irá passar e todos nós iremos normalizar nossas vidas muito em breve. Isso constitui um teste para todos nós,
um teste para os estados, um teste para os governantes, aquilo que mostra realmente a sua capacidade ou inépcia de governar uma nação. Cada um tire suas próprias conclusões nesse sentido. Eu não estou aqui para fazer política partidária, mas como um ser político, eu me sinto na responsabilidade de chamar a atenção para a necessidade da restrição de circulação, da restrição da nossa geografia cotidiana em nome da continuidade de nossa existência biológica. Fique em casa. E não importa o que alguns falem, porque eu não quero a morte dos idosos, eu não quero a morte das pessoas que têm algum problema crônico a qual esse vírus possa potencializar. Não é governante, não é ninguém de forma alienada que vai trazer a vida de volta. Portanto, a existência biológica é o primeiro ponto nesse sentido. E depois a nossa continuidade enquanto seres, enquanto ontologia, enquanto existência em sociedade, existência coletiva. Por assim passando, a nossa geografia se restabelecerá, a nossa rede de circulação urbana, nosso cotidiano, os seus afazeres, o trabalho, o lazer, logo se normalizará, mas dependerá da ação de cada um de nós. E o Estado auxiliando, ajudando aqueles que mais necessitam. Afinal de contas, paga-se imposto embutido em todas as coisas, desde da lata de conserva que você compra ali, até a geladeira, o carro. Tudo tem imposto embutido neste país. Então não é falta de recurso. Neste momento de guerra contra alguém invisível que pode nos matar, é que irá tolher essas questões. Isso nos mostra também o estado de previdência que temos que ter. Não aquela previdência da discussão da previdência social, mas de uma previdência existencial. É isso e até o próximo vídeo.